Você está assistindo a um corte dos canais Barolo Vídeos e Barolo Jogos. Se inscreva, deixe seu like e curta o vídeo. Um abraço. Quando a gente fala de amadorismo, porque, vamos lá, de novo, só se atenha no amadorismo. Não precisa acusar. Só se atenham no amadorismo. Então você tem um presidente, aquele que tirou foto com o papelão do Roberto Carlos, aquele que foi imitar o Silvio Santos em podcast, que tem a turminha dele lá, Belmonte, o próprio Rui Costa. Esse cara não fez nada. Ele é inocente, tá com o boletim com o Vale Céu para levar um acompanhante. Ele não sabia de nada. Cara, como pode isso? Me ajuda a entender como pode. Por essas e outras que eu falo que ele é o pior presidente da história do São Paulo. Quando a gente teve o Aidar, eu achei que a gente não poderia ir mais fundo, chegar mais fundo. Quando a gente teve o Leco, eu descobri que a gente podia ir mais fundo ainda do que o Aidar. Mas eu confesso pra você, quando eu fui conversar com o Casares na casa dele, no apartamento dele em São Paulo, que ele me chamou lá antes da eleição, a conversa que eu tive com ele, que eu já falei pra você várias vezes aqui, eu jamais imaginaria, naquela conversa, que eu fosse chegar 5 anos depois e gravar esse vídeo falando o que eu tô falando. Não só em relação às suspeitas, que eu confesso que eu não imaginava mesmo que o São Paulo fosse estar mergulhado nesse mar de investigação, nesse mar de sujeira que a polícia está investigando. Mas eu confesso a vocês que conversando com ele, eu não imaginei que ele fosse tão ruim. Eu não imaginei. Ao contrário, não é que eu imaginei que ele fosse bom, mas eu lembro que a impressão que eu tive do Casares quando eu conversei com ele foi assim: ele tinha trabalhado em 2 emissoras de televisão onde eu trabalhei, né? Durante muitos anos também. Eu trabalhei muitos anos na TV Record, quase 10 anos, e trabalhei mais ou menos isso também no SBT. Ele tinha trabalhado nessas 2 emissoras. O que eu pensei quando eu saí da casa dele, eu lembro como se fosse hoje, gente. Eu tava pegando a minha motinha na porta do apartamento dele assim e falei, cara, pensei. Eu não sei se ele é genial, se ele é bom, se ele é ruim, até não tem como saber, mas bobo ele não é. Bobo ele não é, porque quem trabalha nessas emissoras, eu não tô dizendo que sejam pessoas do mal, pelo amor de Deus, eu trabalhei, caramba, não é isso. Mas o que eu digo é o seguinte, para você trabalhar nesse tipo de emissora e ter sucesso, como ele teve, como eu tive sucesso, bobinho você não pode ser. Você não pode ser ingênuo, você não pode ser bonzinho. Bonzinho, essa é a palavra. Você não pode ser bonzinho. Você não pode ser. Porque são emissoras de televisão de estrutura muito grande, com muita gente e aliás, todo tipo de gente. Então, para você sobreviver dentro de uma empresa dessa, você precisa ter, no mínimo, um jogo de cintura e uma esperteza muito grande. E principalmente não ser bonzinho nem bobão. Então eu falei, cara, se ele teve essa postura, se ele conseguiu o sucesso, que ele teve sucesso, ele teve, não tem como negar. Mas bobinho ele não é. Ele não vai ser engolido pelo meio do futebol, ele vai ter, você tem um know-how de televisão, vocês não sabem o que é trabalhar em televisão. Você tem esse conhecimento, você vai... Mas vendo tudo o que aconteceu, e hoje especificamente falando só sobre esse caso do cara, não viu que 7 milhões desapareceram?